Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Bem, então, Eduardo, primeira coisa, muito obrigado pela disponibilidade, pelo aceite do convite. A gente queria agradecer essa sua abertura assim, para dois arquitetos virem conversar do seu trabalho, né? E justamente para a gente, atravessando esses conhecimentos, a gente levantar umas questões, conversar sobre os desdobramentos em termos de encontro que esse seu trabalho lá na Amazônia ele traz, né? Então, acho que para a gente começar assim a nossa conversa, eu acho que a melhor coisa seria a gente começar falando um pouco do seu interesse da Amazônia, né? Pela Amazônia. Você, em várias entrevistas, fala do seu interesse pelo... Como é que começou o seu interesse pela arqueologia, né? Que acho que é astronauta, arqueólogo, que são as profissões da infância, né? Mas a gente queria saber esse interesse pela Amazônia. Assim. A gente queria começar, então, escutando você sobre isso. Bom, valeu. Boa tarde, gente, né? Prazer conversar com vocês. Obrigado pelo convite, pelo interesse. É muito legal, né? Quando a gente consegue, quando o trabalho da gente consegue ter um interesse, uma relevância que vai além da nossa própria disciplina, isso é uma coisa, isso me deixa muito feliz. Então, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Essa coisa da Amazônia, eu sou paulistano, é importante falar, né? Eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas também cresci nos arredores aqui de São Paulo. E acho que o meu interesse pela Amazônia, a primeira coisa que eu consigo pensar, assim, eu cresci na época da ditadura militar. Eu nasci em 1966. E eu lembro que a minha mãe, ela comprava, tinha uma revista que era muito importante no Brasil naquela época, que era a revista Manchete. E a minha mãe, toda quarta-feira, comprava a Manchete, a revista Manchete, que era uma revista toda cheia de fotos coloridas, né? E eu lembro de olhar para a Manchete, uma coisa que eu era, desde moleque, assim, eu achava engraçado, porque tinha lá o preço, lá no título da revista, o preço, mas do lado, bem escrito com letras bem pequenininhas, tinha o nome de algumas cidades onde o preço da revista era maior. Eu lembro que era Marabá, Altamira, Santarém. Sei lá, se a revista custasse quase... Nem lembro que... Né, a gente já trocou tanto de moeda, né? Acho que era cruzeiros naquela época. Então, se custasse 4 cruzeiros em São Paulo, no Rio, em BH, em Marabá, Altamira, Santarém, era mais caro, era 4,50. Eu falava, pô, por que esses lugares... Que lugares são esses onde ficam no Brasil e onde essa revista custa mais caro? Assim, aquilo mexeu, começou a despertar o interesse. E essa época, da época da ditadura, era essa época do Brasil Novo, né, da Transamazônica, dessas grandes das obras, Tucuruí, aquelas grandes obras da Amazônia. E aquilo me interessava muito também, porque eu entendia que aquilo era uma parte do Brasil que era muito distante do Brasil no qual eu vivia, assim, né? A questão dos povos indígenas sempre me interessou também. Então, eu acho assim, olhando retrospectivamente, esse contexto é um contexto horrível, na verdade, que é o contexto da ditadura, que foi super violento para os povos indígenas, para a Amazônia, para os povos da floresta, para todo mundo aqui no Brasil, né? Mas eu devo confessar que, na verdade, esse contexto que era horroroso, ele também serviu para despertar em mim, que era uma criança naquela época, o interesse para tentar entender um pouco essa coisa que era tão diferente do que eu conhecia do Brasil. E aí acho que uma coisa que, pensando depois, que para mim foi muito importante, foi quando eu vi o filme, quando eu vi o Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, que é de 79, eu acho, né, 80, não lembro de que ano que é o Bye Bye Brasil. Eu estava no começo da adolescência e era com a Beth Faria, né, que era maravilhosa, né, o José Wilker, que era o Lorde Cigano. Puta, quando eu vi Bye Bye Brasil, eu falei, cara, a trilha sonora do Chico, né, e do Roberto Menescal, eu falei, cara, sabe? Depois eu vi Iracema, do Jorge Bodansky também. Comecei a ver essas coisas já adolescente, aqui em São Paulo, naquela época, já uma crítica mais forte à ditadura, conseguindo entender, olhar criticamente para o que estava acontecendo na Amazônia, né? E eu falei, a questão do Parque Yanomami depois, né? Tinha um movimento muito forte, né, político, na época do final da ditadura, de fortalecimento dos povos indígenas, e tudo aquilo
reforçou ainda mais esse meu interesse em conhecer a Amazônia e fazer alguma coisa que tivesse a ver com a Amazônia, né? Então é uma coisa que não vem da ciência, eu acho, né? Esse meu envolvimento, ele começa com uma coisa que vem, sei lá, olhar com uma capa de revista, né, coisa na ideologia, propaganda ideológica na televisão, e depois pelas artes, né, pela produção artística do cinema brasileiro, principalmente. Isso me levou a me interessar tem um filme maravilhoso do Bodansky também, que é o Terceiro Milênio, que é um documentário que ele fez em 82. Ele subiu o Rio Solimões e passou. É maravilhoso esse filme. Então, essas coisas todas foram me estimulando muito assim, a querer conhecer a Amazônia. E também porque, apesar de, né, como eu falei, era um menino aqui paulistano, né? Eu achava que sempre tive essa impressão que o Brasil era muito mais interessante e maior do que o que aparecia para mim como possibilidade de Brasil aqui em São Paulo, né? Que era aquele Brasil também da ditadura, aquela coisa meio aquele Brasil que quer ser branco, né? Que não quer ser brasileiro no fundo, né? Que quer ser uma outra coisa assim. E eu achava que isso não estava, né? Percebia de uma maneira muito intuitiva que aquilo não fazia sentido assim. E não é, na verdade, se a gente for olhar a Bahia, né, tem outros lugares do Brasil que abrem para essas possibilidades, não é só a Amazônia. Mas essa conjunção de coisas acabou abrindo meu interesse para conhecer a Amazônia. E eu fui para a Amazônia assim que eu pude, quando eu tinha 18 anos, eu fiz minha primeira viagem para a Amazônia, eu fui de ônibus. Eu peguei um ônibus aqui em São Paulo, isso foi em janeiro de 85, tinha 18 anos, e eu peguei um ônibus aqui e fui para Belém. Foram 2 dias de viagem. Pela Belém-Brasília, que tinha aquela coisa, Belém-Brasília, né? E foi uma coisa maravilhosa. Assim. Eu fiz uma viagem, fui para a Ilha de Marajó, eu viajei ali pelo litoral do Maranhão, fui para São Luís, depois eu fui para o Piauí, entrei para o Nordeste, fui até Fortaleza. Assim. Mas essa viagem foi uma viagem muito bacana. Assim. Eu me lembro quando eu cheguei em Belém, quando eu desci na rodoviária de São Brás, lá em Belém, que até hoje é a rodoviária de Belém, né? Eu lembro que eu desci, cara, e comecei a sentir aquele som, tinha aquele som rolando, aquele cheiro, sabe, aquela comida, a música, as pessoas. Eu falei, cara, que loucura. Eu já conhecia um pouco do sul do Brasil, né? Tinha ido para Santa Catarina, para as praias, quando eu era mais novo, assim, mas falei, cara, esse é o Brasil que, puta, né? Aqui, mais ou menos, eu tinha uma expectativa que acabou sendo, o que eu vi foi muito maior do que eu esperava, assim, mas estava alinhado com o que eu esperava, que era uma coisa de Brasil que era muito mais interessante do que o Brasil que eu conheci, que eu gostava até agora. Eu vivo aqui em São Paulo, né? Eu quero deixar isso bem claro, mas que ampliava muito para mim o sentido do que é o Brasil e de que é ser um país do que nos trópicos como é o Brasil. Assim. Então é um pouco isso. Assim, não sei se eu estou me alongando muito nessa resposta, né? Vocês podem me. Mas foi um pouco isso. Era uma questão. Antes de ser arqueólogo, essa coisa da Amazônia para mim vem antes da arqueologia, na verdade, até, eu diria. É interessante, você fala 18 anos de idade, assim, eu tô até imaginando assim, se você já estava na universidade, assim, aos 18 anos. Eu já estava. Eu entrei na faculdade, eu acabei de falar que a Amazônia vem antes da arqueologia, mas eu entrei na faculdade, eu entrei novo, eu era um moleque meio precoce, entrei com 16 para 17 na faculdade, eu fui estudar história. E eu já queria ser arqueólogo, na verdade. Quer dizer, eu tinha essa ideia de querer ser arqueólogo, né? Não sabia direito se ia dar certo. Mas tem uma história na minha família interessante. Um dos melhores amigos do meu pai é primo de uma grande arqueóloga brasileira, que é a Niede Guidon. Vocês sabem que ela é, a Niede que trabalha lá no Piauí, na Serra da Capivara. Né? Eu nunca conheci a Niede pessoalmente, mas eu ouvia muito falar da Niede quando eu era moleque. Porque a mãe desse amigo do meu pai, a dona Dalva, ela foi um pouco mãe de criação da Niede. Acho que a Niede perdeu a mãe muito jovem. Ela era criança ainda. E a dona Dalva, que era mãe do tio Dal, que eu chamo até hoje, ela ajudou a criar a Niede. Ela me dizia, não, a Niede é arqueóloga. Porque, imagina, você tem um cara de 14, 15 anos, não, eu quero ser arqueólogo. Meus pais falaram, esse cara tá louco, né? Arqueólogo, imagina o Brasil. E na Amazônia, sei lá. E ela dizia, não, mas a Niede trabalha lá no sertão do Piauí, está tudo certo, ela é arqueóloga. Então, assim, existia um precedente um pouco indireto na minha família, que um pouco para desespero dos meus pais, dizia, não, o cara pode ser arqueólogo, né? E eu me lembro que eu fiz um acordo com meu pai, né? Eu sou de uma família de classe média paulistana, né? E aí eu combinei, meu pai falou, não, eu falei, tudo bem, pai, eu vou fazer um ano de direito, eu faço direito e história. No primeiro ano, ele falou, depende se você se interessa e vai vir advogado, né?
E aí eu fiz um ano de Direito, fazia História aqui na USP, fazia Direito na PUC. E aí, depois do primeiro ano, eu falei, pai, obrigado, valeu, cumpri minha parte do nosso acordo, mas eu não quero, eu quero ser... Já estava fazendo estágio em arqueologia, já desde o primeiro ano. Eu falei, eu quero ser aqui, eu quero apostar. Não dá para saber, né, se vai rolar ou não, mas eu quero apostar nessa possibilidade. E aí foi isso. E aí já tinha 2 anos de prática de estágio de arqueologia. A gente, como todo moleque, né, de classe média, branco, brasileiro, né, achava que sabia de tudo, era meio arrogante, né? E quando eu fui lá para a Amazônia, eu falei, puta, né? Eu percebi que não tinha, né? Era uma coisa muito maior, e muito mais complexa e mais interessante do que eu sequer poderia imaginar. Então, eu acho assim, que essa questão da Amazônia, para mim, é uma coisa que tem a ver muito com... Ela é um prazer sempre, mas é um aprendizado, né? Porque a Amazônia é muito grande, né? Ela é infinita, digamos, de uma certa maneira, assim. Tem um grande jornalista paraense, Lúcio Flávio Pinto, que ele fala uma coisa que eu concordo com ele. Ele é um cara que conhece a Amazônia profundamente, mas ele fala: ninguém pode falar que conhece a Amazônia profundamente, porque a Amazônia é muito grande, muito diversa, assim. Então, essa coisa do aprendizado é sempre forte para mim até hoje. Pois é, Eduardo, eu acho curioso isso, assim. Você escolheu, então, trabalhar com um lugar que, assim, você nunca vai conseguir entender por inteiro, né? Aí eu estou imaginando que é, assim, 18 anos, você ter ido para o norte do país, ter descoberto esse Brasil que não era mostrado pela revista Manchete, né? E aí você decide literalmente cair de cabeça no lugar, não para entender o que é que a ditadura estava pagando, mas aí você foi procurar saber, você não foi falar de mais de 10, 20, 30 anos para trás. De repente você começou a procurar saber de 1.000, 2.000, 3.000 anos para trás, né? É uma é um salto não num vazio, mas numa abundância de possibilidades que é muito radical, né? Então acho que a gente queria um pouco escutar de você como é que foi saltar num espaço que não tem só 500 anos de história, como sempre quiseram fazer a gente acreditar, mas que tem muito mais, tem milênios aí de história de ocupação humana, né? Como é que foi saltar nesse lugar, assim, inclusive porque nesse lugar não é só humanos que existem, né? Vendo o seu trabalho, assim, a gente percebe como é que, na verdade, é um lugar ocupado, habitado por uma diversidade enorme de espécies, né? Como é que foi esse salto, assim, nessa abundância? Olha, eu acho que essa pergunta tem duas respostas, que não são muito que se autoalimentam, digamos assim, né? Tem uma questão que eu diria que é mais conceitual, teórica, que tem a ver com a prática de produção do conhecimento, e tem uma questão que é pessoal, né? E acho que uma alimenta a outra, né? Eu acho muito difícil, se você, e não sei se por qual eu começo, eu acho. Talvez eu vou começar pela pessoal, que é mais rápida, e depois eu vou para a questão conceitual, que eu acho que é mais interessante. Mas assim, o que eu posso dizer do lado pessoal? Tem uma coisa que eu acho que é uma coisa meio de entrega, né? De você acreditar. Se você escolhe um caminho como esse, eu acho que, assim, de novo, essas coisas a gente vai pensando retrospectivamente e tentando ver um significado, né? Quando eu era moleque, a gente vinha de um ambiente muito repressivo no Brasil, né? Que era aquela coisa da ditadura, que era horrorosa, né? Que foi, assim, era muito deprê, né? E é muito triste. Eu não tive idade para ser, eu nasci durante a ditadura, então eu peguei o final dessa história, mas eu peguei um pouco da rebabe, fazendo um parênteses. É muito triste ver o que está acontecendo no Brasil agora, porque as pessoas não sabem como foi horrível aquela época para todo mundo, não foi uma coisa muito legal. Então tinha uma coisa assim, que eu acho que tem uma coisa e talvez uma coisa meio pequeno burguesa, da minha geração, da minha classe social, da Zona Oeste aqui de São Paulo, que era aquele, não, sabe, querer procurar uma outra coisa que não era aquilo que estava se oferecendo com possibilidade de vida, de trabalho profissional para a gente. No meu caso específico, era quase uma coisa de fé, assim, né? De você não consegue controlar esse processo, né? Quando quando você pega um barco e vai trabalhar numa região, tentando fazer um trabalho em parceria com uma população indígena que nem sabe o que é arqueologia e que nunca te convidou para ir para lá. No fundo, você está apostando no quê? Numa fé profunda de que aquilo vai dar certo de algum jeito,
mas você tem que entender que você jamais vai controlar todas as variáveis desse processo. E até hoje é um pouco assim, eu acho. Fazer arqueologia num lugar que nem... Fazer arqueologia em geral, eu acho. Mas um lugar como a Amazônia é um pouco você fazer uma aposta, não uma aposta, é uma aliança, né? Digamos assim, com o destino, eu posso falar. Não sei se destino é a melhor palavra, mas você achar que vai dar certo, sem saber se vai dar certo mesmo, que não dá para controlar tudo que acontece ali. Então, isso é uma coisa que, por um lado, eu acho que tem algo que é interessante, que te coloca um pouco no seu lugar, né? Eu acho que abaixa um pouco a arrogância que a gente tem de pensar que a gente vai estar sempre, né, em controle das coisas que a gente... Quando a gente pensa na ciência, a gente pensa muito no controle. E, de fato, o controle é importante num laboratório, né? Controlar as variáveis, faz parte da prática de produção do conhecimento. Eu acho que a arqueologia é uma ciência, eu acredito, né? Acredito na ciência, na produção de conhecimento através da ciência. Mas fazer arqueologia é uma ciência que você não consegue controlar todas as variáveis, né? Porque vai chover, porque o barco não vem, porque aconteceu alguma coisa, porque desmoronou o lugar, porque destruíram o sítio, que não tem destruído, né? Isso, e aí a gente fica um pouco à mercê do acaso. Então, isso é uma coisa, não sei se eu estou tergiversando muito aqui, mas é uma coisa que é muito rica, eu acho, porque coloca sempre a gente no nosso lugar, que não é nada no universo, né? E trabalhar com coisas de milhares de anos, o que é 6.000 anos, né? E na história do planeta são 4 bilhões e meio de anos, né? Quer dizer, 14 bilhões de anos no universo, a gente não é nada, né? A gente é muito pretensioso, nossa espécie ela é muito pretensiosa, e acho que a arqueologia, de certa maneira, ela pode ajudar. Não estou dizendo que todo arqueólogo ou arqueóloga seja assim, nem se eu sou assim totalmente, mas eu acho que ela coloca a gente, né, essa falta de, essa dificuldade de controlar, de ter um controle absoluto das variáveis, que está relacionada à prática da pesquisa da Amazônia, tem um efeito que eu diria que é calmante, digamos assim, de nos colocar no nosso lugar no planeta e no universo, né? E do ponto de vista conceitual, tem uma coisa que é muito legal, que eu acho que eu acho que eu dei muita sorte também, porque teve um movimento muito interessante que vem da antropologia, na verdade, no final dos anos 80, dos anos 90 do século passado, que a gente chama de ecologia histórica, que é essa ideia de que a floresta foi modificada pelos povos indígenas ao longo dos milênios, né? Essa ideia não vem da arqueologia, ela vem da antropologia cultural, mas ela foi muito fértil para nós. Ela fertilizou porque, na verdade, ela colocava essencialmente uma questão que era histórica, né? Se esses colegas antropólogos, como William Ballet, como Darrell Posey, estavam falando de quem eu fui aluno, né? E são caras muito importantes, assim, eles propuseram isso há uns 30 anos atrás, de que a floresta tem uma história, que é uma história que tem a ver com uma história que tem a ver com a relação das populações indígenas com a floresta, e uma história, seguindo o que você falou hoje em dia, Fred, atualizando essa formulação, é uma história que é multiespecífica, né? Mas onde alguns desses agentes têm um papel importante, né, em determinar, em constituir essas paisagens que constituem a Amazônia hoje em dia. Se ela tem essa história, quem pode contar essa história é a arqueologia, porque a arqueologia é a disciplina que vai olhar para o passado e tentar entender. Ela pode fazer isso, ela pode fazer outras coisas também, mas um campo no qual a arqueologia opera muito bem é tentar entender como é que essas relações com a natureza foram se constituindo ao longo dos milênios, né, pelos povos indígenas. Porque em arqueologia a gente trabalha com objetos, né, com cerâmicas, com coisas, né, com objetos de pedra, mas a gente trabalha com outros tipos de coisas também, né, com restos orgânicos, com amostras de solo, com restos de carvão, ossos de peixe, que são coisas que dão informações muito ricas sobre essa relação entre povos indígenas e a natureza. E essa questão que é conceitual, que é teórica, ela é muito importante, porque eu acho que no final ela ajuda a gente a repensar a nossa própria, o que é o Brasil, né? O país que a gente vive. Eu acho que o que eu estou falando aqui vale para a Amazônia, mas vale para outros lugares do Brasil também. A arqueologia mostra para nós que as paisagens que compõem a Amazônia, que todo mundo acha que são as coisas, são a representação mais acabada de natureza, de uma natureza intocada, que essas paisagens foram modificadas pelos povos da floresta ao longo dos milênios. Como eu acho que o Cerrado também foi lá em Minas pela ação do fogo, aí em Brasília. Como a gente sabe que a Mata Atlântica foi aqui no sul do Brasil, também pelos povos indígenas. Quer dizer, a gente tem essa ideia de que quando os europeus chegaram aqui, o Brasil era uma espécie de quase que uma página em branco, assim, né? Com populações indígenas pouco numerosas e muito dispersas, e foi a colonização europeia que deu esse sentido
histórico e paisagístico porque é o Brasil hoje em dia, mas a arqueologia mostra que não, que esse processo foi um processo muito violento, ele se inscreveu sobre paisagens que já tinham sido profundamente modificadas pelos povos indígenas. Só que esses povos indígenas não tinham escrita, né? Eles não escreviam sobre si mesmos. Então, a arqueologia é um caminho importante, talvez não seja o único, né? A própria tradição oral e as narrativas indígenas já falam sobre isso também. Mas a arqueologia é um caminho interessante para tentar mostrar para a gente como é que essa relação dinâmica se construiu ao longo dos milênios. Então, assim, para fechar, não sei, eu acho que eu dei muita sorte. Eu acho que eu entrei na arqueologia no momento certo, assim, né? Eu tinha essa abertura para ir atrás desses lugares, né? Mas também tinha um movimento conceitual teórico importante que estava trazendo a arqueologia para um lugar interessante, né? Isso foi muito legal, assim. Eu não lembro se foi num texto, se foi a gente viu várias entrevistas suas em aulas junto a laboratórios ou na revista Select, que é de arte, a gente viu em vários lugares assim. E teve um desses lugares assim que eu achei interessantíssimo, assim, uma entrevista você dizendo que primeiro, né, de como é que a arqueologia está interessada nesses restos da presença humana, mas cada vez mais da relação da presença humana com a paisagem, como parte da paisagem, né? E aí você começa a trazer você traz uma discussão que eu achei tão importante, que é quando você fala que a gente sempre entende, inclusive essa relação multiespécie como uma relação de domesticação, né? Mas na verdade ela passa por um processo aí de familiarização, né? Sim. E numa provocação que você fez um desses vídeos, que você falou assim, que é preciso a gente enxergar essa relação não como uma relação de dominação, mas uma relação também de uma aliança, assim, né? Eu acho que seria legal você comentar um pouco sobre isso, inclusive porque eu vou comentar isso porque eu acho que é interessante, que esse ano, a partir de final de maio, vai ter a Bienal de Arquitetura aí em São Paulo, né? E uma das atividades da Bienal de São Paulo é justamente pegar os visitantes e fazer uma caminhada, que era a mesma caminhada que os indígenas faziam de São Paulo para dentro do interior paulista. Então, assim, essa arqueologia que você está dizendo, olha como é que ela está despertando esse desejo da gente entender o espaço que ele é socialmente produzido por uma diversidade de espécies, né? Não, isso é muito legal, Frederico. Você vê, se você olhar aqui em São Paulo, por exemplo, a gente olhar para a malha, né? Eu moro aqui, moro na Vila Madalena, perto de Pinheiros, ali, bairro de Pinheiros, né? Falo que eu moro na Grande Pinheiros. Assim. Se a gente olha para a malha urbana, né, para o traçado das ruas do bairro de Pinheiros, é um grid, né? Teodoro Sampaio, Arthur de Azevedo. Tem uma rua que é oblíqua, que é a Rua dos Pinheiros, que dá nome para o bairro. Assim, é uma longa história, mas assim, isso é um caminho antigo, né? Parte desse rede de caminhos que a gente chama de Peabiru, né? A Rua Vergueiro, que vem lá, é o caminho do mar. É uma rua que é toda torta, que vem ali pela Vila Mariana, sai ali do Ipiranga, Vila Mariana. Então, a gente, mesmo numa cidade como São Paulo, que passa por um processo que é muito doloroso e muito violento de apagamento da sua memória arquitetônica o tempo inteiro, né? São Paulo, acho que cidades brasileiras em geral, na verdade, né? Elas vão se destruindo para crescer, né? E aqui em São Paulo isso é muito visível e está acontecendo muito agora de novo. Mas mesmo uma cidade que tem esse processo que é tão violento como São Paulo, a gente consegue ver ainda no próprio traçado da cidade esses elementos que constituem esses antigos caminhos indígenas né, que têm uma atividade muito maior do que a cidade. Então isso é uma coisa muito interessante mesmo. Sobre essa questão da domesticação e da ideia de formalização, se eu estiver me estendendo muito, vocês me avisem, assim, mas acho que é importante trazer um pouco de onde vem essa conversa, né? Porque o que acontece, então? A partir da década de 90, a minha geração de arqueólogas, né, que trabalhavam na Amazônia, a gente foi muito influenciado por essa ideia da ecologia, dessas ideias da ecologia histórica, né, da ideia de mudanças provocadas pelos povos indígenas, e nós também fomos muito influenciados por uma ideia proposta por uma arqueóloga norte-americana que está viva até hoje, que o nome dela é Anna Roosevelt, que trabalha até hoje no Brasil, mas só foi muito ativa na Amazônia nos anos 80 e 90. E a Anna Roosevelt dizia que ela dizia coisas muito para um jovem arqueólogo como eu naquela época, que era maravilhoso. Ela dizia, olha, tinha muita gente na Amazônia, a Amazônia tinha, em alguns lugares, as cidades amazônicas eram quase como se fossem estados. Ela chegou a comparar, num livro dela de 91,
a civilização marajoara, a civilização egípcia, dizendo, olha, as pirâmides que estão no Rio Nilo, o equivalente são os aterros de terra da ilha de Marajó. Aquilo tudo era um jeito, eu acho que eu estava, né, muito ingênuo, faço uma autocrítica, mas para quem estava procurando uma arqueologia que fosse interessante de se fazer, aquilo dava uma legitimada, dizendo, olha, a gente não encontrou ainda os estados, as pirâmides aqui na Amazônia, porque a gente não procurou, mas agora a gente vai encontrar. E a arqueologia da Amazônia vai ser tão bacana como a arqueologia dos Andes, por exemplo, né? Como Machu Picchu e como Cusco e assim por diante. E, na verdade, é muito mais... Eu não estou responsabilizando a Ana Roosevelt por isso, né? Eu estou fazendo uma autocrítica da minha leitura das ideias dela, né? E aí, mas assim, a gente foi atrás disso, essa geração de arqueólogas e arqueólogos. E o que a gente começou a entender? Que, na verdade, nunca teve mesmo Estado aqui na Amazônia, e nunca teve, né? Mas que talvez a gente tenha tido cidades na Amazônia, mas que essas cidades amazônicas eram cidades diferentes da polis grega, do modelo de cidade clássico da polis, por exemplo. A gente percebeu, isso eu estou resumindo uma história longa, né, em poucos minutos, a gente percebeu que a Amazônia foi um centro muito importante de domesticação de plantas, um centro, né, único em todo o planeta, um monte de planta importante, como é o caso da mandioca, amendoim, tabaco, né, goiaba, cacau, né, foram domesticadas antes, foram cultivadas primeiro na Amazônia, mas a gente percebeu também que tem um monte de planta importante na Amazônia que é cultivada há milhares de anos, mas que nunca foi domesticada. Como é o caso, por exemplo, da castanha. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. Assim. É o caso do açaí, da castanha, da borracha, que são produtos de exportação, que geram economias de milhões de dólares para o Brasil. E, no entanto, são plantas, tecnicamente falando, selvagens, não são plantas domesticadas. Essa combinação de estratégias que tem plantas domesticadas e plantas selvagens, há 30 anos atrás, alguém falaria o quê? Olha, esses caras são caras que não conseguiram fazer uma revolução neolítica completa. Eles começaram a cultivar plantas, domesticaram algumas plantas, mas mantiveram ainda um padrão de manejo e de cultivo de plantas selvagens. Está baseado no quê? Numa distinção entre natureza e cultura, que é uma distinção fundadora da nossa ontologia, digamos assim, ocidental, né? E que está trazendo consequências catastróficas para o planeta hoje em dia, porque a gente separa o mundo da natureza do mundo da cultura, e a gente vê a natureza, a gente objetifica a natureza, né? Como algo a ser apropriado, transformado e destruído, em última análise, né? Que nem querem fazer agora na Serra do Curral, aí em BH, né? Que esses caras vão até o limite, está lá, a natureza é um recurso, né? Existe uma relação orgânica, né, e de significado mais profundo entre a natureza e os povos que vivem na natureza. Então, essa ideia de que, quando a gente olhava para isso há 30 anos atrás, né, e à medida que os dados foram aparecendo, qual que era a nossa primeira reação? É uma espécie de neolítico incompleto, esses povos não fizeram, de fato, essa transição completa, né, para a agricultura. Mas essa ideia está errada para mim hoje em dia. E de onde vem a constatação de que ela está errada? Porque, no fundo, o que está errado não são as práticas, é óbvio falar isso agora, mas são os conceitos, né? Essa ideia de que tem que existir um processo total de domesticação de plantas e animais, de subjugação da natureza, e, de fato, isso aconteceu em alguns lugares do mundo, né? Na região do Levante, do Oriente Médio, talvez isso tenha acontecido, mas isso que aconteceu nesses lugares não é parâmetro para explicar o que aconteceu no mundo inteiro. Eu não sei se estou sendo claro aqui. E eu assumi eu não gosto de usar esse termo, mas vou usar aqui só para facilitar essa narrativa, digamos assim, né? que trabalha com essa ideia de transformação e subjugação da natureza. No fundo, a gente está assumindo o quê? Uma prática que está levando a uma crise socioambiental profunda no planeta, por um lado, e, por outro lado, ignorando as formas de conhecimento, as ontologias das populações indígenas. Porque as populações indígenas, e os indígenas falam isso hoje em dia, a antropologia já fala isso para nós há algum tempo, mas hoje em dia os pensadores sofisticadíssimos, intelectuais indígenas, né, como Ailton Krenak, Davi Kopenawa, né, estão dizendo isso para nós, falando, olha, as formas de conhecimento, de estar no mundo indígenas, não operam nessa separação entre natureza e cultura. Elas não funcionam a partir dessa mesma ontologia ou dessa mesma lógica, que é uma lógica que, uma vez mais, pode estar levando à destruição do planeta. Então, assim, eu acho que o que aconteceu de interessante no nosso caso foi que a gente, no caso, voltando para a arqueologia agora, a gente adquiriu uma segurança teórica, epistemológica, para falar, olha, o problema não é, a gente não está fazendo um trabalho de qualidade ruim. Se de fato existe um ruído, entre aspas, no que a gente está encontrando ali,
aqui. E se o que a gente está encontrando aqui escapa das expectativas conceituais que foram estabelecidas no quadro da arqueologia do planeta, por quê? Por homens brancos europeus, no século XIX e no século XX, se existe um descompasso entre as expectativas conceituais e o que a gente está encontrando aqui, o problema não é, como a gente pensava anteriormente, o problema não é com o que nós estamos encontrando. O problema é com essas expectativas, que refletem uma experiência e uma prática, uma perspectiva que é colonialista, em última análise. Né? Alguns desses caras são brilhantes, maravilhosos, né? Mas que é baseado numa experiência muito restrita e tenta impor essa maneira de lidar com o mundo para outras experiências históricas profundas, como é o caso aqui das populações indígenas da América do Sul, da Amazônia e de outros lugares aqui do Brasil em particular. Então, essa ideia da familiarização, por exemplo, qual que é? Tentar buscar um outro vocabulário para tentar explicar, entender, mas acho que entender o que explicar, essas relações com a natureza que os povos indígenas estabeleceram no passado ao longo dos milênios. E, uma vez mais, eu não acho que a arqueologia tem que contar essa história, né? Acho que os povos indígenas contam essa história para nós com muita propriedade. O que a gente pode fazer na arqueologia é trazer uma profundidade cronológica, né? Entender como é que essas práticas vão se modificando ao longo do tempo. Mas isso, na verdade, acho que a coisa mais importante, antes mesmo de ouvir o que a arqueologia tem a falar, é ouvir os povos da floresta, os povos indígenas, porque eles estão falando isso para nós há décadas e há centenas de anos. Né? Não sei se eu respondi direito, assim, mas o que é interessante, eu acho, que tem uma coisa que tem um movimento que é muito interessante na arqueologia hoje, que é um movimento que vai de baixo para cima, que ele parte, claro que ele termina com uma reflexão teórica que é importante, mas ele também começa com uma reflexão teórica a partir da inadequação dos conceitos que vêm de fora, da dimensão empírica que a gente encontra aqui, e dessa trombada de conceitos, entre conceitos exóticos e uma dimensão empírica que é diferente, surge uma proposta teórica que é alternativa, e que é nova, e que é inovadora, na minha opinião. Essa coisa da familiarização tem um pouco a ver com isso, tentar ampliar o discurso sobre domesticação e sobre o próprio significado de neolítico, ao dizer que não houve um único neolítico no planeta, né? Mas que as populações, os povos, populações locais, em diferentes lugares do planeta, constituíram histórias diferentes com a natureza, e que aquele discurso, uma vez mais, clássico, canônico, desse neolítico, né, que está na Bíblia, em última análise, né, que é a ideia de transformação e subjugação da natureza, ele não dá conta de explicar toda essa variabilidade de formas de relação com a natureza que a gente vê ocorrendo no passado. Eu fico imaginando o que é hoje, então, você ter arqueólogos indígenas, tanto que isso vai mudar o jeito de olhar o jeito da arqueologia olhar para as coisas, o jeito dela pensar o que existe assim, né? Sim, isso é uma coisa muito interessante, né? Isso é uma coisa que tem a ver com as políticas de ação afirmativa que foram implantadas aqui no Brasil em épocas diferentes. A minha própria universidade, a USP, ela é uma universidade mais conservadora, mais careta, ela demorou mais para fazer isso, né? O FMG faz isso há muito mais tempo, por exemplo, né? A UFSCar aqui em São Paulo, a UFAM lá em Manaus, né? Federal da Bahia, né? Uma boa parte das universidades públicas brasileiras tem adotado políticas de ação afirmativa, e nós temos alunas e alunos indígenas que já estão na pós-graduação, fazendo mestrado, né? De novo, na UFMG. Tem um programa muito bacana em Santarém da UFOPA, da Federal do Oeste do Pará, e também em Rondônia, da UNIR, que tem atraído alunos, tem programas de graduação em arqueologia com alunas e alunos indígenas. Isso, de fato, é uma mudança muito importante. É uma coisa que está começando a acontecer agora. Eu acho que ninguém consegue prever direito quais serão os resultados, mas não tenho dúvida de que isso vai estar enriquecendo já, e vai enriquecer cada vez mais a prática de produção de conhecimento em arqueologia. A arqueologia tem uma coisa que é muito bacana, eu acho, que acho que interessa, talvez, não dá para generalizar, mas há populações indígenas, que essa questão do conhecimento arqueológico no campo, a transmissão do conhecimento, ela é muito prática, né? Ela não é só verbal, ela é gestual, né? Quando a gente está fazendo uma escavação, as coisas estão acontecendo naquele momento ali, né? Literalmente é o gesto, o jeito que você trabalha com as coisas, as decisões que você toma, o que a gente encontra, como é que a gente interpreta. O trabalho de campo arqueológico é um trabalho coletivo. E ele depende muito do quê? Da troca de ideias. Né? Eu costumo dizer que uma escavação arqueológica é como você ler um livro e arrancar as páginas.
se você não registrar direito, aquilo vai estar perdido. E o que eu percebo, assim, que existe um tipo de conhecimento, o Levi-Strauss já fala sobre isso, né? Na sua obra O Pensamento Selvagem, o título é meio estranho, mas assim, existe um conhecimento, os povos da floresta têm um conhecimento sobre o mundo que é muito baseado na questão empírica, na prática, né? da ciência do sensível, né? Como fala de novo Levi-Strauss. E eu acho que a arqueologia ela abre essa conversa. Uma coisa você está falando sobre a neolítico, domesticação, outra coisa você está no campo e fala, pô, tem uma capoeira aqui, né? E tem um pé de açaí nascendo na capoeira, e aqui tem terra preta, aqui não tem, aqui muda a cor do solo, aqui é diferente, a cerâmica, quer dizer, e assim, é muito comum que muitos dessas alunas e alunos indígenas, eles vêm, né? Eu tenho um grande amigo, que é um mestre meu, que é o professor Carlos Augusto da Silva, que é um arqueólogo indígena, ele é do interior do Amazonas, né? E ele o Carlos é mais velho que eu, tem mais de 60 anos. E eu aprendo muito com ele, a gente trabalha juntos há mais de 20 anos, porque ele é um cara que tem uma formação teórica excelente, é um cara que fez doutorado, mestrado, graduado, mas ele é um cara que cresceu no interior do Amazonas também. O pai dele era seringueiro, né? Então ele tem e assim, uma sensibilidade, um conhecimento super sofisticado sobre a natureza que eu jamais terei. Então, eu acho que tem uma coisa muito legal, assim, que abre desde não é o caso, né? O Carlos e eu somos parceiros, assim, mas pensando numa relação entre professores e alunos, isso abre para um tipo, é um desafio para quem é professor, né? Porque, de certo modo, isso desafia a relação de subordinação, não é a palavra, mas a relação professor-aluno é uma relação assimétrica, né? Tem o professor que está ensinando, é aluno, o aluno que está ali aprendendo. Mas quando esses alunos e alunos já trazem um conhecimento prático de coisas que são objetos dos nossos estudos também, essa simetria ela se coloca de um outro jeito também, né? Ela oscila, né, em polos diferentes, o que, sem dúvida nenhuma, é um desafio muito grande para quem está ensinando, mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso, né? Porque o resultado final é muito mais rico em termos de prática de produção de conhecimento e da produção em si, né, do conhecimento que resulta dessas práticas. Assim. Por isso eu vejo isso com muito otimismo. Acho que é uma coisa... Apesar da gente estar vivendo uma época muito difícil, assim, em vários aspectos, eu sou um cara que, apesar de tudo, eu sou otimista com relação a isso. Acho que houve mudanças muito boas, assim, que são irreversíveis aqui no Brasil, e essa, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Professor, você estava falando de ler esse livro e arrancar as páginas. Eu penso muito na questão ética que deve ser estar nesses sítios, negociando com quem vive lá, né? Negociando como explicar, né, que você vai retirar essa terra, como é que você vai revirar esse passado, mas também a questão ética de estar negociando com esse passado que vai ser revirado. Eu acredito que muitos disso são túmulos, são lugares sagrados. Aí eu queria entender um pouco com essa relação. Essa relação, Amanda, não é uma relação fixa, né? Ela não é uma relação que, assim, ela não é dada da mesma forma sempre a priori, porque ela vai depender muito de cada caso, de cada contexto. Mas, de fato, sim, a gente pode olhar a prática de... de novo, ela tem várias dimensões. A primeira dimensão, eu diria para você, é qual? A ideia de você fazer arqueologia num país tão pobre como o nosso, tão desigual como o nosso. Né? Uma etapa de campo arqueológica pode custar dezenas de milhares de reais. Né? Se você vai levar uma equipe para o campo, dependendo do lugar onde você for trabalhar, você vai gastar 50 mil reais, né? 60 mil reais, 70 mil, 40 mil. Quer dizer, a primeira questão é essa. Assim, e às vezes você está gastando essa grana e trabalhando e vivendo em locais que as pessoas não são miseráveis, mas elas são muito pobres. Né? E esse dinheiro ele poderia entrar para fazer uma outra coisa ali, por exemplo. Então, tem essa primeira questão que é muito importante. A gente tem que ter uma clareza muito grande sobre a relevância do que a gente quer fazer ali, porque é uma relação que é muito assimétrica, de novo. Né? E às vezes, quando a gente vai para campo, a gente contrata, a gente movimenta a economia desses lugares. Então, tem essa questão, que é uma questão ética muito importante, e a gente tem que ter clareza sobre isso. Para mim, né, eu consigo imaginar várias razões, e para mim é muito claro isso, que justifiquem continuar fazendo o que eu faço. Eu sou um cara que vai muito para o campo até hoje, mas isso tem que ser considerado. E aí tem essas outras coisas que você menciona. Né? Às vezes você vai Trabalhei anos numa comunidade no interior do Amazonas, chamada Lago do Limão.
essa comunidade tinha mais ou menos uns 600 habitantes quando a gente começou a trabalhar ali. E a gente ia para campo, eram 30 pessoas. Então, tinha um aumento demográfico de 5% quando a gente estava no campo. E, de novo, né, um monte de moleque. Eu mesmo era novo naquela época, então tem um monte de... Né, tem uma história muito interessante. Isso faz mais de 20 anos. O seu Oswaldo, que era dono de uma propriedade onde a gente trabalhava. O seu Oswaldo, a gente foi fazer uma reunião com a comunidade no final do campo para explicar o que a gente estava fazendo ali. E o seu Oswaldo levantou a mão e falou, olha, eu queria que vocês parassem de trabalhar na minha terra. Estou muito incomodado. Eu falei, mas por que, seu Oswaldo? A gente está aqui explicando isso. Então, eu sei. Vocês estão explicando e agora é que eu não quero mesmo. Porque vocês estão cavando buraco, mexendo com tudo. Eu falei, mas a gente está cavando buraco, depois a gente está enterrando de novo. A gente está peneirando a terra, tirando a cerâmica e enterrando de novo. Eu falei, então. Mas isso é que eu não quero, porque quando vocês colocam a terra de novo sem a cerâmica, no ano que vem, quando tiver a próxima estação seca, a terra vai rachar. Porque a cerâmica presente na terra aumenta a umidade, né? E evita que a terra rache. E a gente teve que parar de trabalhar, obviamente. Né? Agora mesmo, há 2 anos atrás, a gente estava escavando um cemitério. No Sambaqui Monte Castelo, que é o sítio lá em Rondônia, um dos sítios que a gente está trabalhando em Rondônia. Nós escavamos em parceria com o povo indígena Tupari, da aldeia Palhau, que mora, é uma aldeia que tem ali perto. E nos Estados Unidos, hoje em dia, é praticamente impossível escavar um sepultamento humano, né? Porque as populações indígenas têm uma prática muito forte contra esse tipo de intervenção. Aqui no Brasil, isso não acontece. Mas a gente conversou muito com os tuparis, né, antes da escavação, dizendo, olha, eles não veem uma relação direta deles com aqueles povos, com aqueles indivíduos que estão enterrados ali. Mas eu me lembro que um dia a gente estava tirando um indivíduo grande ali no cemitério, e o tempo virou, e entrou uma baita de uma ventania, e começou a ventar, foi muito engraçado, porque o pessoal saiu de perto da escavação, e aí um rapaz falou, vocês estão mexendo com essas coisas, é o que está acontecendo, o tempo está... Então, assim, eu acho que poderia muito bem acontecer dos tuparis falarem assim, olha, a gente não quer que vocês escavem esses sepultamentos, né? E como é que a gente faria? A gente teria que negociar de alguma maneira, mas talvez, em última instância, abrir mão de fazer isso e repensar as estratégias de campo. Eu acho que, hoje em dia, a arqueologia ela se confronta com o seu passado colonialista. A arqueologia é uma ciência que surge, né, no âmbito do neocolonialismo do século XIX. Né? A imagem clássica que a gente tem de um arqueólogo é aquele cara vestido de jaleco, né, com aquele chapéu de explorador, né, indo para uma expedição. Né? E essa imagem é super colonialista. E a arqueologia é uma ciência que surgiu. Né? Se a gente olhar as grandes coleções arqueológicas do mundo, são os grandes museus europeus dos Estados Unidos. Né? O caso dos bronzes de Benin, por exemplo, é um exemplo, né, clássico do Museu Britânico. Eles foram saqueados, as pessoas foram mortas. Aquelas peças foram literalmente retiradas à força. A gente tem outros exemplos disso. Né? Acho que isso surge com a expedição do Napoleão ao Egito, né? Quando ele traz a pedra de Roseta e um monte de objeto egípcio arqueológico. Então, a relação entre arqueologia e colonialismo ela é muito clara. E uma coisa importante que a arqueologia tem que fazer hoje, está fazendo, eu acho, é fazer uma autocrítica, né? E abrir para outras práticas que sejam colaborativas e que incorporem essas outras, as demandas e os anseios, né, das populações que vivem no entorno dos sítios arqueológicos ou que têm algum tipo de interesse com relação àquele tipo de objeto. Isso quer dizer que existe uma fórmula? Não, eu acho que não. Acho que existem condições para um diálogo que tem que ser menos assimétrico, um diálogo mais honesto, onde todo mundo tem que estar preparado para abrir mão um pouco do seu papel de autoridade, apesar de eu saber que ainda, é óbvio, né, uma universidade pública, né, de novo, um cara, né, que nem eu, branco, de classe média, eu já saio para essa conversa numa situação muito mais privilegiada do que, às vezes, os interlocutores que estão do outro, por melhor intencionado que eu seja, para abrir esse diálogo, vai existir sempre um limite. E a gente tem que estar sempre, assim, de novo, fazendo um exercício de perceber o que está limitando a nossa capacidade de ir além né, do que a gente acha que é importante ou não, e de fato fazer uma conversa que pode ser até dolorosa às vezes, mas muito honesta sobre o que está em jogo naquele, né? Porque a arqueologia só faz sentido, a meu ver, se ela for relevante para todo mundo, né? Tudo bem, entender o passado é maravilhoso, essa é a razão principal da arqueologia. Mas não é só isso, né?
ela tem que ter uma relevância, que eu acho que é política, em última análise. Não é nem em última análise, né? Ela tem que ser capaz de também de responder perguntas que sejam importantes para todo mundo, né? E para que ela possa fazer isso, ela tem que fazer também esse exercício. Para que ela possa, para que ela seja mais relevante, ela tem que, de fato, estar sintonizada É com interessante os isso, anseios. porque nós, né, dentro da academia, dentro da universidade, dentro do centro de pesquisa, o nosso lugar é de saber das coisas, né? A gente é uma sociedade muito do museu, tudo tem que ir para o museu, tudo tem que ser catalogado, tudo tem que ser colocado dentro de uma linearidade histórica para a gente entender de onde a gente saiu e tal. É interessante você trazer isso, de que tem certas coisas que é melhor a gente não saber, porque só faz sentido para nós, mas para quem está lá, é melhor não tocar, assim. É interessante essa perspectiva, né? Eu acho que sim, Frederico. E eu acho que ela é, assim, de novo, ela é real. Porque tem tanta coisa que a gente pode saber, eu acho. Eu não sei se eu vou tentar formular com um pouco mais de clareza, assim. Mas tem tanta coisa que a gente não sabe, que mesmo que a gente não consiga saber tudo o que a gente quer, a gente ainda vai saber muito mais do que a gente sabe agora. Não sei se faz no sentido do que eu quis dizer. E essas opções são opções. Você vê, olha, uma coisa que é um trauma para todo mundo, é o incêndio do Museu Nacional, né? Eu trabalho no museu e eu acredito na importância do trabalho dos museus e no papel que os museus têm em guardar coleções, né? Que são memórias, assim, né? Agora, isso só faz sentido se as coleções elas estão abertas e disponíveis para todos os coletivos que têm interesse em participar dessa conversa, né? No limite, o que a gente está vendo em vários lugares do mundo são pedidos de repatriamento de coleções, né? Alguns museus são pressionados a devolver coleções que foram obtidas em contextos muito violentos, né? A gente teve um caso aqui há muitos anos aqui em São Paulo, que foi a Machadinha. Os indígenas Caô pediram de volta, foi um caso famoso, faz mais de 30 anos, né? Mas estamos sujeitos a passar por esse tipo de demanda aqui nesse museu onde eu trabalho também. E a minha postura é qual? É dizer, não é nem sim nem não, mas é sentar para conversar. Porque muitas vezes essas coisas se resolvem no diálogo, né? Nem que seja um diálogo tenso, um diálogo crítico, né? Eu acho que muitas vezes os lugares, eu tive uma experiência em Manaus uma vez muito interessante. Nós escavamos o projeto Monumenta, que era aquela grana que vinha do banco do BID, eu acho, né? Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Para a revitalização de centros históricos, né? Aqui na América Latina. E aí a Prefeitura de Manaus conseguiu um dinheiro do Monumenta para revitalizar o Centro Histórico de Manaus, que, como vários centros históricos do Brasil, tinha virado uma região de prostituição, né? Tráfico de droga, abandono, um monte. E aí o pessoal resolveu ter uma praça em Manaus, que é a Praça Dom Pedro, que é uma praça importante, ficava em frente à antiga Prefeitura de Manaus. Foram fazer uma reforma no prédio do Paço Municipal e na praça e encontraram um sítio arqueológico, com urnas funerárias. E aí, junto a essa praça, fica a sede da COIAB também, que é a Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. E na época, isso faz quase 20 anos, a gente fez uma escavação compartilhada, o pessoal da COIAB participou, exumamos as urnas, foi uma coisa coletiva, super bacana. E no dia seguinte, que acabou a escavação, eu lembro que a COIAB mandou um fax, naquela época, para a sede do IFAM de Manaus e aqui para o museu onde eu trabalho também, dizendo, olha, que os arqueólogos tinham destruído e desacralizado um sítio arqueológico que tinha mais de 1000 anos. A minha primeira reação foi ficar puto. Falei, pô, a gente estava juntos anteontem. Todo mundo alegre, se abraçando, e hoje os caras mandam que negócio é esse, né? Minha primeira reação foi ficar super contrariado. Assim. Mas o que eu entendi, na verdade? Que a COIAB viu aquele palácio, né, o antigo palácio municipal, que estava sendo reformado também. A ideia da prefeitura era fazer um museu da Belle Époque na época da borracha no Amazonas. E a gente sabe que essa época da borracha no Amazonas foi horrorosa para os povos indígenas. Ela gerou muita riqueza, mas ela gerou muita violência e muita morte. E os indígenas queriam aquele prédio para eles, para fazer um museu indígena, nos seus termos. Então, o que aconteceu ali? Quando eles fizeram essa denúncia, isso saiu em jornal, em revista na época. Porque, de fato, isso é uma coisa que mexe muito, né? Quando a gente vê patrimônio histórico sendo destruído, apesar de isso acontecer o tempo inteiro no Brasil, é uma coisa que chama muito a atenção. Então, os indígenas, o pessoal da COIAB naquela época, percebeu que, ao fazer uma crítica do nosso trabalho,
a gente conseguia um espaço para negociar, eventualmente, o acesso ao antigo paço municipal que eles não estavam tendo numa conversa normal com a prefeitura. E, de fato, conseguiram. Então, e no final, sim, deu tudo certo, né? Tem um museu diferente do que eles queriam fazer, a prefeitura hoje, nesse lugar. Mas o que a gente tem que entender é que os coletivos que participam, que têm relações com o patrimônio arqueológico, que não são só os acadêmicos, eles têm interesses distintos e, às vezes, são conflituosos. E o que é importante nesses casos? É claro que os interesses são importantes, mas eu estou convencido de que há possibilidade de diálogo, porque essa relação sempre foi uma relação que se construiu sem diálogo. Você vai lá, tira e põe no museu e está fechado, e só os especialistas podem acessar. E eu acho que essas pessoas querem acesso também, menos para retirar dos museus necessariamente, mas mais para entender como é que funciona esse processo e participar de alguma maneira na gestão desses acervos, entendeu? E eu acho que a recusa em sequer querer participar desse diálogo por parte de alguns colegas e algumas colegas na academia só dificulta as coisas, porque essa conversa ela tem tudo para ser maravilhosa, na verdade. Mesmo que seja conflituosa também. Ela é muito mais rica, é muito mais interessante, eu acho. Nossa, e eu fico pensando, e enquanto você está falando isso, eu estou pensando que, assim, a gente fala dessa história do museu, da necessidade de negociar, isso tudo a gente está falando dentro de um museu que a gente sempre imagina dentro desse território nacional chamado Brasil. Agora comecei a pensar que a gente não pode perder de vista que a Amazônia, onde você trabalha, a Amazônia, ela, por mais que você esteja no espaço brasileiro, inclusive no programa do Sesc TV que você participou, você vai contando os lugares onde você esteve na Amazônia, você chega em determinado momento, você esteve até na Bolívia, né? Que tem a Amazônia lá também. Então, eu fico pensando assim também, como é que é pensar essa arqueologia de um lugar que, inclusive, não pertence a um país, né? Eu estou trabalhando na Bolívia agora, um projeto muito legal, com uma colega boliviana, que é uma grande arqueóloga, a professora Carla Raimes Bittencourt. E é interessante, porque assim, as coleções que a gente tira da Bolívia ficam na Bolívia, né? Só que se aqui no Brasil a gente tem essa relação muito louca entre o Sudeste e a Amazônia, né? Na Bolívia essa relação é mais radical ainda, né? Porque ela é entre La Paz, que está a 4.000 metros, 3.500 metros de altitude, e a Amazônia, a capital, está lá no alto da cordilheira. Então tem muita gente que vive na Bolívia e que nunca foi. E que, né, são quase dois países diferentes ali, né? Tanto que tem um conflito político muito sério entre os cambas e os coias, né? Os coias são os caras das terras altas e os cambas, isso a gente viu quando foi no golpe contra o Evo Morales, né? Foi um golpe feito pelo pessoal de Santa Cruz de la Sierra, das terras baixas. Esse é um conflito muito grande que acontece até hoje. Mas, de novo, é um exercício interessante, né? Porque essa gestão das coleções tem que ser feita na Bolívia, pelos bolivianos e pelos bolivianos. Isso é uma coisa que nem se coloca, assim, né? Senão a gente vai reproduzir as mesmas práticas, né, das quais a gente reclama. Eu estava falando sobre os museus também, uma coisa que eu esqueci de falar que é importante. No Museu Nacional, comecei a falar e acabei indo para o outro lado. Né? Foi uma tragédia o incêndio do Museu Nacional. Né? Eu acho que um dia a gente vai olhar para trás aqui no Brasil, eu acho que a gente vai passar por épocas melhores no Brasil no futuro. Espero que não demore muito, eu tenho essa esperança. E a gente vai olhar para trás, para essa época horrorosa que a gente está vivendo ainda aqui no Brasil, e um dos símbolos mais fortes dessa época vai ser o incêndio do Museu Nacional. A gente vai olhar para as imagens daquele incêndio e vai falar, em 2018, né? E vai falar, nossa, olha que coisa difícil que a gente atravessou. Teve depois o incêndio aí na UFMG também, no Museu de História Natural, né? Teve um incêndio antes aqui no Instituto Butantan, mas o incêndio do Museu Nacional, para mim, ele é um marco dessa época muito louca que a gente está vivendo. Muita gente, o governo do Egito, o Museu Nacional tinha uma coleção egípcia importante, né, que foi obtida pelo Dom Pedro II. O governo do Egito protestou, acho que até formalmente com o governo brasileiro, dizendo, olha, como é que vocês guardam uma coleção que saiu daqui e perdem isso de um incêndio que resulta de falta de cuidado? Então, tem muita gente que criticou, né, essa coisa do Museu Nacional, muita gente você viu como pretexto para a crítica dessa coisa dos museus. Né? Quando a gente fala para uma população, olha, nós vamos levar para um museu que vai ficar bem guardado, aí pega fogo o museu, esse discurso fica muito esvaziado. Mas, ao mesmo tempo, muita gente percebeu também, e acho que isso inclui coletivos indígenas também, que existia um tesouro
importantíssimo ali de informações e de objetos que se perdeu. E, paradoxalmente, eu acho que isso mostrou para alguns desses coletivos, reforçou a relevância que os museus podem ter. A gente tem tido aqui no MAI um aumento muito significativo de indígenas que vêm visitar, que pedem para visitar nossas coleções e que vêm visitar e vem um trabalho super detalhado e carinhoso que as minhas colegas e meus colegas fazem aqui e dizem, olha, que legal, que bom saber que essas coleções estão guardadas aqui e que vocês se dedicam de uma maneira tão grande, né, a fazer esse tipo de guarda. De novo, se a gente olha para a literatura internacional, se a gente olhar para o que acontece nos Estados Unidos, era para ter uma guerra civil entre indígenas e cientistas e acadêmicos, mas isso talvez não aconteça aqui, porque as histórias são distintas, mas acho que não acontece também por quê? Porque existe uma disponibilidade muito grande de abertura para o diálogo, para a conversa e para, né? Em última análise, até para decidir sobre, né, o futuro dessas coleções. Isso é uma coisa que é muito bacana, que é interessante. Eu quero dizer que não tem que ser sempre uma coisa que leve para uma... Se isso começou com uma relação assimétrica e desigual, a gente não precisa abandonar a ideia de museu para ter que construir novas formas de relação. Os museus podem ter um papel super importante, que não tem que ter esse papel, que não tem que ser autoritário e nem tem que ser, né? E autoritário, acho que é a palavra, né? E que podem participar de novos arranjos políticos que são interessantes para as populações que produziram objetos que estão guardados nesses museus. A gente não tem que reproduzir a mesma história que aconteceu em outros lugares do mundo. Uma das pessoas com quem a gente conversou, né, que é a Glicéria Tupinambá, é interessante porque quando ela contou essa história do manto Tupinambá, tem vários mantos tupinambás espalhados em alguns museus pelo mundo, né? E aí ela tinha acabado de participar de uma exposição que era a grande volta do manto Tupinambá. E aí, durante a conversa, uma das perguntas era essa, né? Como é lidar com o fato que o manto está lá fora? Ela falou justamente isso. Não, ainda bem que está lá fora, tem gente cuidando e tal, mas mais importante que isso é que a gente foi lá, viu, a gente lembrou como é que fazia determinados nós, né, que ela falava, voltamos e estamos fazendo o nosso de novo, de outro jeito, assim. Achei isso tão bonito. É maravilhoso. É lindo, é maravilhoso. Essa história é maravilhosa. Eu acho que, eu diria para vocês que, de novo, sei lá, posso estar enganado, ter uma visão... Eu acho que quem trabalha em museu, hoje em dia, museu etnográfico, museu antropológico, eu acho que é impensável, e cada vez mais impensável, que esses profissionais, essas profissionais, tenham essa postura colonialista. Não, porque se a gente quiser limpar essa história de algum jeito, ou não é limpar, a história já aconteceu, não dá para limpar a história, né? Se a gente quiser construir uma nova perspectiva histórica para frente, a gente tem que pensar em outras formas coletivas, né, de gestão desses acervos, até porque esses acervos eles têm que continuar sendo alimentados, né? É importante ter um registro da produção material que continua sendo atualizada, né? Porque o mundo não vai acabar daqui a 50 anos. A gente espera que a gente esteja aí, né, nos séculos do futuro. E seria muito legal poder olhar, né, a produção material do século XIX, do XX, do XXI, do final do XXI, e assim sucessivamente. Né? Não existe, não tem que parar. Isso não tem que parar no tempo. Né? Pois é, Eduardo. Por isso que assim, quando a gente foi tão importante para nós esse seu aceite para vir conversar, porque quando você faz uma pesquisa para recontar uma história de manejo de uma floresta por parte de populações, por parte dos povos originários, né? E aí eu comecei a pensar, nossa, isso pode ensinar a gente a fazer o manejo que a gente não sabe fazer hoje, porque hoje aqui em Minas Gerais é eucaliptal ou é mineração, né? Mas cada vez mais monocultura, né? E eu achei ótimo, assim, eu achei interessantíssima essa história de recontar essa história de um manejo da paisagem, né? E aí eu achei interessante você usar a palavra manejo, porque isso significa que, assim, tem gente lá atuando, né? Tem uma relação ali, né? Tem uma imagem linda, mais uma vez, nesse programa de TV, que aparece o desenho que vai mostrando os extratos de concha, que depois vem aí vai contando, inclusive, os anos, assim, que é super didático para a gente entender. E aí acho que é a sua voz em off contando, olha, no início era um dique para conter água, para fazer a terra. É muito interessante de ver, assim,
vocês vão trazendo a história para explicar, por exemplo, como é que você cria terra no meio de um lugar alagadiço como a Amazônia, né? É muito potente para um futuro, né? Eu acho, Frederico, eu acho que tem uma coisa, você está falando disso agora, eu estou pensando em algo que eu falei um pouquinho antes, né, sei lá, alguns minutos atrás, que é essa coisa de você de fazer arqueologia na Amazônia, a gente não tem um controle absoluto do processo, né? E eu acho que se existe uma palavra que define isso, é controle, porque se a gente for comparar, o que é a monocultura hoje em dia, né? É quase que o controle absoluto, né? A tal da agricultura de precisão é o controle de qualquer variável. Existe pouco espaço ali para o acaso, ou para o imprevisto, né? Porque são commodities, né? Tem que ser tudo padronizado. Então, é uma coisa baseada no controle absoluto, né? É quase que para tentar anular o máximo possível outras forças que venham da natureza. E se a gente olhar para as práticas indígenas, elas são práticas absolutamente opostas. Elas são descontroladas, né? Elas são abertas, elas estão ligadas à ideia de estimular a diversidade, né? Existe um prazer estético, né? A professora Manuela Carneiro da Cunha fala sobre isso, né? Outras colegas, a Lohan Perrer, né? Quando a gente vai numa roça indígena, a gente vê que existe um monte de coisa que é plantada ali que às vezes não serve para nada. Indígena, assim, no interior também, né? O cara tem aquele jardim, às vezes aquela mulher, né? São as mulheres, aquele jardim lindo, é cheio de planta ornamental, do ponto de vista prático, que não serve para nada, mas é maravilhoso, embeleza a vida, tem uma riqueza. Existe uma coisa que é muito interessante nas populações tradicionais, que é o interesse pela diversidade, como um valor por si mesmo, né? E não por uma questão que seja utilitária, porque aquela coisa, né? Então, nasce uma planta diferente no quintal, ali na capoeira, o cara deixa crescer, a mulher deixa crescer, né? E vê que vai dar, às vezes não dá em nada, às vezes dá uma florzinha que não é de comer, não é de nada, não é de cheiro, mas está lá. E é bacana, é legal ter uma coisa diferente. Eu acho que existe uma lição importante que os povos da floresta, que os povos originários, que nem você falou aqui, ensinam para nós, é o valor da diversidade. E o valor dessas práticas descontroladas ou relaxadas, né, ou não controladas, que elas têm de abertura para a natureza, né? E práticas cujos resultados a gente não vai saber no final, porque elas são abertas. E isso, para mim, é a lição mais importante. E é um contraste muito forte com essas práticas hipercontroladas, que são totalitárias, na verdade, né? Não é à toa que o agronegócio mais radical apoia o projeto político totalitário, como esse que a gente vê no Brasil agora. Não sei se posso politizar um pouco aqui a conversa no final, né? Mas aí é muito claro, são projetos baseados no controle, né? No controle absoluto, né? Dos corpos. Então, eles são normativos, né? Esses caras morrem de medo, né? De população, né? Sei lá, de populações gays, transgêneros, né? Tudo isso porque é freak demais para eles. Eles não conseguem controlar, né? Eles precisam operar com corpos que sejam totalmente domesticados, controlados e pouco abertos à mudança. Isso é uma coisa muito clara, assim. E acho que esse contraste é um contraste que é muito forte, assim, né? Entre a abertura e uma espécie de relaxamento de um lado, uma abertura para o imprevisto, e esse controle absoluto que é uma ilusão, né? Porque não dá para controlar, né? É um controle que ele funciona no curto prazo, né? Eu costumo dizer, o agronegócio paga as contas do Brasil hoje em dia. Tudo bem que é super subsidiado, né? Mas é uma atividade econômica importante. Mas, assim, quantos anos tem esse modelo de agronegócio brasileiro? 40 anos? 30 anos? 40. Tudo bem. A gente está no agronegócio desde a época da cana-de-açúcar, né? Agronegócio e mineração, a gente faz isso desde sempre no Brasil. Vocês sabem disso bem, né? Aí em Minas, por exemplo. Mas, de qualquer modo, esse agronegócio moderno, entre aspas, tem 30, 40 anos no máximo, né? Ninguém sabe qual que vai ser a vida útil desse modelo. Será que daqui a 100 anos isso vai ser sustentável? Depende de um aporte muito grande de fertilizantes da indústria do petróleo, né? É uma coisa que tem um custo energético altíssimo e que leva muito rapidamente à exaustão dos solos. Então, eu acho que essas práticas de controle absoluto, elas são rentáveis no curtíssimo prazo, mas são inviáveis no médio prazo. E se a gente olhar para essas práticas relaxadas, abertas, tradicionais, indígenas, elas estão aqui há milhares de anos. E elas criaram essa biodiversidade maravilhosa que a gente conhece. Então, o contraste é muito forte entre uma maneira de estar no mundo que é baseada na abertura e na curiosidade
e na valorização estética e moral da diferença, e outras práticas que estão baseadas no controle, na padronização e no apagamento de qualquer tipo de diferença. Elas são viáveis, elas não têm uma vida, elas têm uma vida que vai ser muito curta, já está se esgotando. E é por isso que a arqueologia é tão legal, eu acho, porque ela faz essa conexão entre o passado e o futuro também, né? Ela pode fazer essa conexão, né? É claro que a gente está interessado no passado, mas, no fundo, a gente pode estender essa conversa e olhar para o presente, e pensar no futuro também. E ter o passado como um parâmetro, que não é único, e não é viver como se vivia no passado, mas que pode nos ajudar a pensar em maneiras mais interessantes de viver hoje, no presente. Assim. É isso aí. Você quer fazer mais alguma pergunta, Amanda? Eu acho que esse é um jeito perfeito da gente fechar. Ah, que legal. Ô, professor, foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Passou rápido, né? Foi Muito um bom papo, né? Eu ficava mais tempo, mas eu acho que fica pesado para o pessoal e para a gente, né? Ficar mais de 1 hora aqui. Mas muito. O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.